Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mesmo que ainda de forma virtual, na certeza de que muito em breve nós todos poderemos estar novamente ombreados, irmanados nas atividades da nossa seara, nas atividades da Casa Espírita, onde nós bebemos na fonte do Evangelho, nessa fonte maravilhosa da doutrina espírita. Pedimos a Jesus que nos auxilie nesses instantes, inspirando-nos, guiando o nosso estudo, iluminando nossos lares, nós que estamos nesses momentos de recolhimento, nós estamos fazendo os nossos estudos, recebendo o auxílio, a benécia espiritual, aquela mesma que nós recebíamos na casa espírita, nós agora a trouxemos, nós agora recebemos nos nossos lares, na certeza de que os nossos amigos espirituais estão conosco, onde quer que estejamos motivados pela fé, estão em nossos lares naturalmente, nos amparando, abençoando-nos, auxiliando para que nós possamos nos vencer nas nossas dificuldades, nas nossas más inclinações. É esse o nosso objetivo, certamente. E como nós sempre fizemos ao longo dessas oportunidades que tivemos de estudo, nós sempre buscamos começar os nossos estudos relembrando de Jesus. E eu lembro de uma passagem muito gostosa, que ela é mais ou menos assim. Nós, quando pegamos os evangelhos, nós observamos que após a crucificação, Jesus aparece mais de uma dezena de vezes para os seus discípulos. Conforme nós vamos contabilizando, Jesus aparece cerca de 18 vezes aos seus discípulos após a crucificação, e talvez ele tenha feito isso para que os seus discípulos não desanimassem, para que os seus discípulos não dispersassem pelo mundo. E essa narrativa que nós iremos usar para começar o nosso estudo dessa noite, ela se dá exatamente naquela que foi a última aparição de Jesus aos seus discípulos, após naturalmente a crucificação, após a Páscoa e antes do Pentecostes. Nós sabemos que 10 dos discípulos de Jesus eram pescadores. E essa passagem se dá em Cafarnaum. Segundo a narrativa dos evangelhos, os discípulos de Jesus estariam à barca pescando, desanimados naturalmente porque havia sido uma noite infrutífera. Segundo a narrativa, eles haviam passado a noite inteira tentando tentando pescar os peixes e nada haviam conseguido. Quando de repente eles observam que na praia havia uma estranha personagem que pedia a eles que tentassem atirar a rede ao mar mais uma vez. Eles, em princípio, relutaram porque haviam passado a noite inteira atirando as redes ao mar e as redes sempre voltavam vazias. Será que na tentativa, mais uma tentativa, seria o suficiente para mudar todo aquele resultado? Eles então obedecem àquela estranha personagem e atiram então a rede ao mar mais uma vez, agora à direita da embarcação. Curiosamente, eles se surpreendem, porque a rede estaria então abarrotada de peixes. Estaria abarrotada de peixes a ponto, por exemplo, de quase levar a barca, de quase adernar a barca, de quase levar a barca a pique, de quase afundar a embarcação pela quantidade de peixes. Pedro então resolve observar melhor quem era aquela personagem que falava com eles da praia. E Pedro então se surpreende quando ele percebe que era Jesus. Era Jesus que estava à praia, recomendando aos discípulos, aos pescadores, que eles atirassem a rede ao mar mais uma vez. Pedro, que pescava nu, ele cinge-se rapidamente com uma túnica e atira-se ao mar, porque ele não podia esperar, ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega à praia, antes dos outros que arrastavam os peixes para a praia, Jesus então, afetuosamente, pede então que ele recolha alguns peixes para que eles pudessem assar ali mesmo. E fica naquele encontro, naquele diálogo fraterno. Nós imaginamos o quanto devia ser emocionante aos seus discípulos o reencontro com Jesus após tamanha dor, tamanho sofrimento, de vê-lo na cruz, de vê-lo com a coroa de espinhos, de ver tamanha injustiça como nos narram os evangelhos. Num determinado momento, quando estavam ali reunidos, comendo aqueles peixes, comendo alguns peixes, Jesus trava um diálogo com Pedro, que na minha opinião é um dos diálogos mais lindos de todos os evangelhos. Jesus teria voltado-se para Pedro e teria perguntado assim, Pedro, Bar Jonas, tu me amas?
Em outras palavras, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? O que Pedro teria respondido: eu te amo, Senhor. E Jesus então completava a sua pergunta com um pedido: apacenta minhas ovelhas. Jesus então repetia novamente a mesma pergunta: Pedro Bar Jonas, tu me amas? O que Pedro naturalmente dava pela segunda vez a mesma resposta: te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Era o pedido de Jesus. Jesus então faz a mesmíssima pergunta pela terceira vez: Pedro Bar Jonas, tu me amas? Pedro agora entristeceu-se, porque ele se questionava se Jesus duvidava do amor que ele tinha. Então Pedro lhe responde pela terceira vez: tu sabes, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. O que Jesus, pela terceira vez, teria lhe feito o mesmo pedido: apacenta minhas ovelhas. Segundo nós interpretamos, amar a Jesus, a forma como nós temos de demonstrar nosso amor a Jesus, é servindo naturalmente, apacentando suas ovelhas, de acordo com o pedido que Jesus fazia a Simão Pedro. Às vezes nós nos equivocamos. Nós nos equivocamos naquilo que nós queremos fazer por homenagens a Jesus, hosanas a Jesus. São tantas as canções, belíssimas naturalmente, são tantas as homenagens do mundo a Jesus, quando na realidade a única coisa que ele pedia era que nós fôssemos capazes de apacentar suas ovelhas. E apacentar é realmente algo muito complexo. Levar paz a uma pessoa é algo muito complexo. Nós apaziguamos ou apacentamos as pessoas naturalmente quando nós somos capazes de atendê-las nas suas necessidades. Por exemplo, o pão que nós oferecemos aos esfaimados apazigua ou apacenta de alguma forma. Mas não apenas os pães do corpo físico, mas também os pães espirituais, os pães do ombro amigo, da palavra amiga, os pães do atendimento fraterno, os pães do atendimento fraternal, os pães da esperança. Nós temos diversas formas de apacentar as ovelhas, exatamente como Jesus havia pedido a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Às vezes nós nos perdemos. Nós queremos tanto demonstrar o quanto amamos a Jesus. Nós queremos tanto demonstrar. São tantas as canções, são tantas as homenagens, são tantas as manifestações de amor que o mundo oferece para Jesus, quando na realidade Jesus deixava bem claro que amá-lo era para demonstrar o amor por ele. Nós demonstrávamos naturalmente amando ao nosso semelhante, servindo, porque o que nós podemos dar àquele que tudo possui? Nós podemos dar aquilo que verdadeiramente é nosso. Então nós conseguimos demonstrar o amor que temos por Jesus, apacentando suas ovelhas naturalmente, nossos irmãos em humanidade. Todos nós somos ovelhas desse divino pastor de todas as almas. Então que nós sejamos capazes de servir e amar a Jesus da forma como ele nos solicitou, apacentando suas ovelhas, servindo. E essa mensagem, a mensagem de Jesus, era realmente um convite que ele fazia a todo momento, para que nós fôssemos capazes de amarmos-nos, para que nós fôssemos capazes de vencermos-nos, para que nós fôssemos capazes de transformarmos-nos para sermos melhores a cada dia. 10 dias após esse encontro, era o dia do Pentecostes. Para que nós possamos compreender o dia do Pentecostes, é necessário que nós compreendamos o contexto histórico do chamado Pentecostes. Como o próprio nome já sugere, o Pentecostes era uma festividade que ocorre 50 dias após o Pêssah, a Páscoa. E o Pentecostes, então, era o momento em que os judeus se reuniam e se reúnem exatamente para que eles pudessem agradecer o recebimento de Moisés dos 10 mandamentos. Moisés, então, 50 dias após o momento em que ele sai do Egito, ele teria recebido o decálogo, ele teria recebido os chamados mandamentos. Então, o dia do Pentecostes era o momento em que os judeus relembravam o momento em que Moisés teria recebido o decálogo. Mas era também a chamada festa das colheitas. Era uma festa que começava com o trigo e terminava com a cevada, onde os judeus se reuniam exatamente para agradecer a colheita, a fartura da colheita. E como era natural que o fosse, todos os judeus
judeus rumavam para Jerusalém, principalmente aqueles que produziam, para que pudessem então participar da festa da colheita. Nada podia ser consumido antes do Pentecostes. Só após o Pentecostes, só após eles agradecerem a colheita, é que eles poderiam então consumir ou comercializar aqueles grãos. E como era natural de pensar, nesse momento também, na festa do Pentecostes, diversos não-judeus, diversos pagãos rumavam para Jerusalém, exatamente para que eles pudessem então comercializar aqueles grãos. Então Jerusalém ficava repleta de judeus, produtores de toda ordem, que vinham de diversas cidades. Judeus que moravam em Roma, judeus que moravam em territórios gregos, judeus que moravam em Síron, judeus que moravam em toda aquela região, na Capadócia. Eles rumavam para Jerusalém. E também comerciantes não-judeus, chamados pagãos, rumavam exatamente para que eles pudessem, então, participar das festividades do Pentecostes no sentido de comercializar os grãos. Curiosamente, os discípulos de Jesus estariam também em Jerusalém naquela ocasião. E eles estavam lá com uma missão muito curiosa. Eles estavam reunidos em Jerusalém para escolher aquele que seria o 12º discípulo no lugar de Judas, o Iscariotes. Exatamente como uma recomendação de Jesus, que eles pudessem disseminar a mensagem 2 a 2, era natural que eles não poderiam estar num número ímpar. Então eles estavam ali reunidos para escolher quem seria o 12º discípulo de Jesus no lugar de Judas, os Iscariotes. E eles escolhem então uma figura de Matias. Acontece que no livro Atos dos Apóstolos, Lucas faz uma revelação muito interessante sobre o dia do Pentecostes. Segundo Lucas, houve-se uma grande explosão, um ruído semelhante ao de ventos, e isso faz com que chame a atenção das pessoas para o local onde estavam os discípulos de Jesus. As pessoas que estavam ali então ficam curiosas com os sons que estavam ouvindo e vão ao encontro dos discípulos de Jesus onde eles estavam naquele momento. E segundo a narrativa de Lucas, segundo o livro Atos dos Apóstolos, línguas de fogo descem dos céus e, de repente, todos aqueles discípulos de Jesus entram em transe. Eles não apenas entram em transe, como começam a pregar a mensagem de Jesus em línguas das quais eles não dominavam. Nós não podemos esquecer, segundo historiadores, que estariam presentes nesse evento personagens de toda aquela região do Oriente Médio, de regiões mais distantes. Estariam ali presentes personagens, pessoas pertencentes aos 12 grandes troncos linguísticos que existiam naquela região. E de repente, quando os discípulos de Jesus se veem tomados pelo transe, eles começam a disseminar a mensagem da Boa Nova em línguas das quais eles desconheciam. É um fenômeno que nós espíritas conhecemos como xenoglossia, quando o médium em transe fala uma língua da qual ele não domina naquela encarnação. Então, os discípulos de Jesus começaram a falar para todas aquelas pessoas que estavam ali, nas suas línguas pátrias. Uma das pessoas que assistia a reunião num determinado momento pergunta: ué, mas como podem ele dominar tantas línguas? Não são eles simples pescadores? Outro que assistia àquela reunião, judeu talvez, não reconhecendo as línguas que os discípulos de Jesus falavam, perguntava se eles não estariam cheios de mosto, se eles não estariam embriagados. Quando se encerra o transe, Pedro então avisa, esclarece aquelas pessoas que o que está acontecendo ali era aquilo que era esperado por um profeta que havia exatamente falado. Que nós seríamos capazes então de profetizar, que nossos filhos profetizariam, que os Espíritos Santos falariam através de nós, era a prática mediúnica. Curiosamente, após o dia do Pentecostes, todas as vezes que os discípulos de Jesus se reuniram, os Espíritos Santos ou os Santos Espíritos falaram através deles. Isso não acontecia antes do dia do Pentecostes, porque existia verdadeiramente uma proibição bíblica. Nós sabemos que existia uma proibição mosaica. Quando nós pegamos o livro Deuteronômios, capítulo 18, nós vamos encontrar lá que os judeus eram verdadeiramente proibidos de consultar ou falar com os mortos. Moisés havia proibido, e naturalmente, se ele proibiu, é porque devia ser realmente uma prática constante, uma prática comum. Nós sabemos, inclusive, lendo as narrativas do Antigo Testamento, que muitos foram perseguidos e muitos foram mortos, exatamente, muitos foram decapitados, exatamente, por manterem essa prática de falar com os mortos.
E a partir do dia do Pentecostes, então, os discípulos de Jesus começariam a falar com os Espíritos Santos, ou melhor dizendo, os Santos Espíritos falariam sempre através da boca dos discípulos de Jesus. Nós vamos encontrar isso varrendo todo o livro Atos dos Apóstolos. Nós vamos observar que sempre que os discípulos de Jesus se reuniam em assembleia, os Espíritos Santos falavam. Era a prática mediúnica e os Espíritos vindo mostrar que estavam vivos naturalmente. Vinham trazer lições os Espíritos mais adiantados, chamados naturalmente de Espíritos Santos. Nós vamos encontrar os Espíritos falando na Capadócia. Nós vamos encontrar os Espíritos falando quando os discípulos de Jesus se reuniam em Roma, em diversas oportunidades. Nós vamos encontrar, inclusive, lá na Antioquia de Orontes. E aqui vai uma curiosidade. Foi exatamente um médium em transe, falando através desse médium um Espírito Santo, que recomenda a Paulo que ele inicie a sua peregrinação ao lado de Barnabé. E Paulo então vai peregrinando ao redor de todo o Mediterrâneo. Eram os Espíritos Santos falando através da mediunidade, falando através dos discípulos de Jesus. Naturalmente que eles não seriam compreendidos nem por judeus, nem por pagãos naquela ocasião. E então os discípulos de Jesus, robustecidos na fé, inspirados naturalmente pelos Santos Espíritos, eles saem naquele período que ficou conhecido como período apostólico, onde aqueles personagens eram verdadeiramente, agigantaram-se verdadeiramente, sem nenhum temor. Eles se entregavam aos circos romanos, não temiam a morte, não temiam a perseguição, nem a perseguição do Sinédrio, nem tampouco a perseguição dos romanos, por exemplo. Eles ficaram tão robustecidos na fé que eles saíam disseminando a mensagem de Jesus, mesmo sob o risco da prisão e da morte. Eles não temiam, por exemplo, os açoites, eles não temiam os assassinatos, eles nada temiam, era realmente um período heróico chamado de período apostólico. Acontece que o tempo foi passando e em algum momento aquela mensagem de Jesus e também a mensagem que os Santos Espíritos traziam a todo momento, era normal que em algum momento muitos de nós não conseguíssemos seguir a mensagem de Jesus. E não conseguindo seguir a mensagem de Jesus, era natural que nós a modificássemos. Não é muito difícil nós pensarmos nisso. Possivelmente, inclusive, éramos nós. Não à toa, talvez nós tenhamos esse compromisso hoje de relembrarmos a essência da mensagem de Jesus, porque possivelmente éramos nós deturpando a sua mensagem. Porque a mensagem de Jesus, como nós já estudamos em outras ocasiões, era uma mensagem verdadeiramente revolucionária. Jesus praticamente nos convidava a abandonarmos todas as nossas manifestações egóicas, todas as nossas manifestações do ego. Jesus nos convocava ao perdão incondicional das ofensas. Jesus nos convocava para que nós atribuíssemos valor àquilo que verdadeiramente o tem. E que nós não atribuíssemos valor àquilo que não possui valor verdadeiro. Num determinado momento, nós encontramos no Evangelho de Mateus. Nós vamos encontrar Jesus pedindo, recomendando aos seus discípulos que eles não possuíssem 2 cajados, 2 capas, 2 alforjes, 2 pares de sandálias, 2 túnicas, que eles não possuíssem nem o ouro, nem a prata, nem o cobre. A mensagem de Jesus, ela convidava o indivíduo verdadeiramente ao desapego, atribuindo o verdadeiro valor às coisas. Nos convocava, por exemplo, para que nós fôssemos capazes de amar, mas não simplesmente amar como nós entendemos superficialmente. Mas Jesus, em determinado momento, teria dito assim: amar aqueles que nos amam é muito simples, é inclusive nossa obrigação. Mas o grande desafio é nós amarmos aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Meus irmãos, se essas mensagens para nós, ainda hoje, ela é muito complexa, é um grande desafio, imaginemos-nos há 2 milênios atrás, quando nós éramos muito mais difíceis. Quando nós éramos ainda muito mais embrutecidos, quando o solo que nós carregamos em nossos corações era ainda um solo pobre, que não permitia que essas mensagens germinassem. A mensagem, aquela sementinha que Jesus plantava em nossos corações, ela não tinha condições de germinar, porque os nossos solos eram quimicamente empobrecidos, eram arenosos, eram pedregosos, repletos de espinhos. Era natural, então, que nós não tivéssemos condições de seguir a mensagem de Jesus. Mas queríamos assim, naturalmente. Sabe por quê? Porque num determinado momento, nós fomos abandonando tanto a mensagem de Jesus, mas abandonando tanto,
que nós fomos deturpando-na, por exemplo. De repente, aquela mensagem do amor, amor inclusive aos inimigos, aquela mensagem que nos recomendava que se alguém quisesse levar nossa capa, nós entregássemos também a túnica, que se alguém quisesse demandar conosco, caminhássemos 1000 passos, que nós caminhássemos com essa pessoa mais 2000 passos, que nós fôssemos capazes de perdoar todas as ofensas. Aquela mensagem doce do Sermão da Montanha, aquele hino cantado na montanha, no monte, para todos nós, o poema da oração dominical e todas aquelas mensagens dulcíssimas que Jesus havia nos presenteado. Era natural que em algum momento nós nos afastássemos dela. E a religião cristã, ou a mensagem de Jesus, que era uma mensagem aos excluídos, que era uma mensagem aos perseguidos, lentamente ela começava a se converter na mensagem dos perseguidores. E nós, aquela cruz que era para os judeus símbolo de castigo e humilhação, para Jesus ela se transformou num símbolo da renúncia e do amor pela humanidade. Entretanto, lentamente nós fomos pegando aquela cruz e nós fomos invertendo ela, a transformando agora numa espada. Nós vamos lembrar da figura de Constantino batalhando contra o próprio irmão Magêncio sobre o rio Mílvia. Uma noite antes, ele havia tido uma visão. Nessa visão, ele via no céu uma frase que era Inox signus vinci, que quer dizer, usa esses símbolos e vencerás. Era um símbolo da cruz, eram símbolos cristãos. No dia seguinte, antes da batalha, lá na batalha na Ponte Mílvia contra o seu irmão general Magêncio, que era exatamente para lograr a conquista do Império Romano, ele então pinta em todos os escudos dos seus soldados os símbolos cristãos. Os estandartes agora ostentavam símbolos cristãos. Era a prova de que nós havíamos modificado completamente a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus agora estava nos estandartes de guerra. A mensagem de Jesus estava agora nos escudos. A mensagem de Jesus era agora desenhada a sangue. Nós fomos abandonando a mensagem de Jesus. Nós fomos esquecendo a mensagem de Jesus. E nós passamos a nutrir nossos exércitos com esses símbolos, que eram símbolos que representavam renúncia e amor incondicional. Acontece que nós conseguimos silenciar as pessoas. Aqueles que queriam então fazer com que nós relembrássemos a mensagem de Jesus eram silenciados, eram perseguidos, eram presos, assassinados, açoitados. Nós podemos fazer isso com as pessoas, isso é possível, mas como nós fazemos para calar os espíritos? Como nós fazemos para calar os chamados Espíritos Santos? Então, nós resolvemos volver a uma lei mosaica de mais de 1 milênio atrás. E fizemos fazer com que valesse novamente aquela lei em Deuteronômio, capítulo 18, proibindo as pessoas de se comunicarem com os espíritos. Isso aconteceu, meus irmãos. Os espíritos foram proibidos de se comunicar. E aqueles que o fizessem eram imediatamente acusados de bruxaria, eram perseguidos. Eles eles continuavam novamente a clandestinidade. Nós fomos mudando a mensagem de Jesus. Nós sabemos que os séculos foram se passando. E com o passar do tempo, guerras bárbaras e momentos muito difíceis que a Europa mergulhou, nós sabemos que mesmo nesses momentos, nós nunca estivemos à orfandade. Sempre estiveram entre nós esses espíritos mais adiantados, para que nós tivéssemos ocasião de relembrar a mensagem de Jesus. Muitos foram perseguidos, naturalmente, por baterem de frente contra os dogmas religiosos, contra os dogmas da religião que agora era a religião dominante. Muitos foram perseguidos, outros não. Nós temos a figura de Francisco de Assis, por exemplo. Nós temos a figura de Santa Teresinha. Nós temos a figura de Vicente de Paulo. Nós temos a figura de Luís Gonzaga. Todos eles vieram à Terra naquele período medieval, naquele período sombrio, em que nós havíamos modificado completamente a mensagem de Jesus. Mas
Os planos de Jesus eram exatamente esses. Sabia da nossa infantilidade, sabia que nós não tínhamos condições de absorver aquela mensagem naquela ocasião e que nós modificaríamos a mensagem. Tanto é que quando nós pegamos o Evangelho de João, Jesus deixa isso bem claro. Ele teria dito que em algum momento nós esqueceríamos a sua mensagem, que nós modificaríamos a sua mensagem. Então ele nos prometeu um Paracleto, um Consolador, um Espírito de verdade, que no momento certo em que nós estivéssemos amadurecidos, ele iria fazer com que nós relembrássemos a sua mensagem, ainda iria nos falar muito mais, que Jesus não teve oportunidade de falar naquela ocasião, porque se nós não conseguíamos compreender o básico, como é que nós conseguiríamos então compreender aquilo que era mais complexo? Nos prometia ele, então, o Espírito de verdade, um Paracleto que fazia com que sua mensagem fosse novamente relembrada pela humanidade. E assim aconteceu num determinado momento. Reencarnou na Terra exatamente de acordo com os planos de Jesus. Reencarnou na Terra diversos espíritos, para que nós pudéssemos relembrar a mensagem de Jesus, para que nós pudéssemos lentamente nos libertar daquelas situações da religião dominante, questionando verdadeiramente aqueles dogmas. Surgem então as grandes navegações, a Reforma Protestante, a prensa de Gutenberg, surge o renascimento cultural. Tudo isso veio exatamente para abrir portas para aquilo que estava para chegar à Terra, o Paracleto, o Consolador prometido, e os Espíritos Santos pudessem voltar a falar conosco para nos orientar no caminho de Jesus, naquele caminho maravilhoso, aquele caminho que nós encontramos no horizonte de nossas vidas, aquela luz que nos conduz naturalmente ao porto seguro, semelhante a um farol, na noite tempestuosa de nossas vidas. Nós sabemos que lentamente a humanidade foi progredindo, graças a diversos espíritos que reencarnaram para isso. Nós temos, por exemplo, a figura de um simples polidor de lentes, que resolve então sobrepor uma lente sobre a outra, fazendo com que nós descobríssemos um mundo invisível, um mundo microscópico. Nós começamos a estudar os astros, começaram a pensar na tabela periódica, começaram a desenvolver então modelos que explicassem os átomos, a formação das moléculas, começaram a estudar a matéria. Lentamente começaram a reencarnar entre nós esses personagens que viriam exatamente para nos alicerçar daquilo do qual nós necessitávamos, exatamente trazendo luzes para que nós pudéssemos em algum momento então voltar a falar com esses que residem na pátria dos imortais. Chega então o século XIX. Uma curiosidade, Arthur Conan Doyle, ele era espírita. Ele se torna espírita ele nasce em meados do século XIX. Ao final do século XIX, ele se torna espírita, segundo sua biografia, exatamente porque ele havia tido alguns desencarnes em sua vida. E ele começou então resolveu então investigar a realidade ou a possibilidade de existir vida além dessa vida. Ele perde sua esposa, seus irmãos, seus entes mais próximos. E uma curiosidade é que ele então resolve investigar a possibilidade da vida após morte e da comunicação com os espíritos. Arthur Conan Doyle, então, ele vai afirmar que no início do século XIX houve o que ele chamou de uma grande invasão silenciosa. Sabe o que é essa grande invasão silenciosa? É que por todo o mundo conhecido, pela Europa toda, pelas Américas, diversos médiums começaram a falar com os espíritos. Nós vamos ter por toda a Europa, inclusive em algumas cortes. É o caso do médium Daniel Douglas Home, um dos mais famosos, que era exatamente um médium impressionante de efeitos físicos, que vivia lá na corte dos monarcas, distraindo eles com esses fenômenos mediúnicos. Nós vamos ter em diversos salões na França, na realidade não apenas em Paris, mas em diversas outras cidades. Nós vamos ter nos Estados Unidos, inclusive em meados do século XIX, que nós vamos ter uma das histórias mais famosas, a história das irmãs Fox. Nós vamos ter a figura de Margaret e Catherine Fox se comunicando através de pancadas com alguém na pátria dos imortais. Essas histórias atravessam os oceanos, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, segundo relatos históricos, já existiam núcleos que se organizavam com a comunicação mediúnica, inclusive em nível de curiosidade, nas nossas periferias, permaneciam ou residiam lá, não muito diferente do que acontece ainda nos dias de hoje.
exatamente os mais pobres, exatamente o nosso povo mais mestiço, e era natural que eles se comunicassem com seus ancestrais com o uso da mediunidade. Então nós sabemos que aqui no Brasil, ainda no século XIX, já existiam espalhados diversas reuniões, diversas pessoas que se reuniam para falar com os espíritos, diversos cultos existiam às escondidas, exatamente para que esses personagens pudessem falar com seus ancestrais. E aqui vai uma curiosidade. Quando nós pegamos alguns documentos históricos da cidade de Vassouras, Vassouras que até bem pouco tempo tinha um centro de documentação histórica, onde muitos desses documentos eram preservados, nós temos diversos documentos de polícia falando exatamente desses cultos, inclusive cultos que eram feitos dentro das senzalas. Em diversos momentos a polícia foi chamada para sufocar esses cultos que existiam dentro das senzalas, onde aqueles personagens, ao invés de estarem brincando de jongo, eles estariam exatamente se comunicando com seus ancestrais dentro das senzalas. Eram todos levados ao linchamento, eram todos levados à prisão, eram todos levados ao interrogatório para que explicassem exatamente o que estavam fazendo. Existem diversos documentos aqui em Vassouras que relatam essa prática entre aqueles que viviam nas senzalas, entre aqueles que se alforriavam nas periferias. Então, a prática mediúnica no início do século XIX, ela é muito abundante. E nós sabemos que nos circos, que nos salões franceses, as pessoas se reuniam exatamente como se fossem circos. Tão abundantes eram esses fenômenos que as pessoas se reuniam para galhofa, para brincadeira, como adolescentes fazem equivocadamente a tal da brincadeira do copo. Eles se reuniam, os espíritos falavam, até que essa notícia chegou a um importante personagem que todos nós conhecemos. Não vamos aqui entrar em detalhes dos seus registros biográficos, mas nós sabemos que no dia 3 de outubro, logo no iniciozinho do século XIX, reencarna aquele que seria um importante pedagogo, professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, que seria imortalizado por todos nós como Allan Kardec. Ele teria sido o grande investigador dessa temática. Curiosamente, ele não a admitia. E é a primeira vez que ele ouve falar dessas reuniões, dos salões, nas casas de chá. E a primeira vez que ele ouve falar, as pessoas falavam das chamadas mesas girantes. Eram pessoas que se reuniam, evocavam os espíritos, e os espíritos se comunicavam girando a mesa, às vezes trepidando a mesa, e através de pancadas, naturalmente. E ele, quando ouve isso pela primeira vez, ele que tinha um senso de humor impressionante, ele tece um comentário, algo como: eu só vou acreditar que uma mesa seja capaz de falar o dia que eu passar pela minha sala e minha cadeira me der bom dia. Em outro momento, ele teria dito que ele não pode acreditar que uma mesa fale, já que as mesas não possuem cérebro ou terminações nervosas. Até que depois da insistência de alguns amigos que lhe presenteiam alguns cadernos com anotações sistemáticas do fenômeno, então ele resolve aceitar participar dessas reuniões na casa de Madame Pleine-Maison pela primeira vez. E ele então resolve investigar o fenômeno, principalmente com o intuito de negá-lo, naturalmente. Ele, que era um cientista, um pedagogo que dava aula de física, de química, matemática, de anatomia comparada, era um linguista impressionante, era membro da Royal Académie de Ciências Francesas, ele que era alguém que publicava livros sobre educação, livros que falavam sobre o ensino. Ele resolve então participar das reuniões. E, primeiramente, ele começa investigando exatamente as pessoas que participavam da reunião. Ele chega ao cúmulo de investigar a mesa. Ele investiga, por exemplo, a madeira da qual a mesa é feita. Ele investiga, analisa, examina as pessoas que participavam da reunião. Ele, muito estudioso que era, chega ao cúmulo de descobrir. Professor de anatomia que era, ele chega ao cúmulo de descobrir que existiam pessoas que eram capazes de produzir sons com os músculos da perna, o que ele chamou de músculos estalantes, que eram exatamente semelhantes aos estalos, ou a tiptologia. A tiptologia que era o fenômeno produzido pelos espíritos com as batidas ou com as pancadas. Ele começa a investigar, ele muda as pessoas que participam da reunião, até que num determinado momento ele resolve então fazer aquilo que faria com que ele criasse o seu primeiro postulado. Ele resolve fazer perguntas, ele que era um linguista, falava mais de 7 línguas com fluência, ele resolve fazer perguntas em línguas extintas, ele faz perguntas em sânscrito,
Ele faz perguntas de cálculo avançado, ele que era professor de matemática, e curiosamente, para seu espanto, a mesa sempre dava as respostas corretas, o que fez então com que ele formulasse o seu primeiro postulado. Se a resposta é inteligente, é natural que por trás, que aquele que fornece a resposta, por trás daquela mesa existisse algo, um princípio inteligente, pois uma mesa não teria condições de fornecer respostas inteligentes. Então, se o resultado é inteligente, é porque existe uma inteligência na sua origem. Esse é o primeiro postulado que ele confecciona. Então, num determinado momento, segundo um de seus registros biográficos, uma médium entraria em transe e ele sofreria ali um desafio. Era então seu próprio mestre Pestalozzi, que ele havia conhecido no castelo de Yverdon, de quem ele era discípulo. Ele era discípulo no meio acadêmico. O seu mestre, que havia desencarnado, fala com ele e lhe lança esse desafio. Lhe lança o desafio para que ele investigue aquele fenômeno que ele iria se surpreender. E assim então ele o faz. Ele vai jornadear por esse caminho que agora se descortinava à sua frente. E ele vai publicar, então, no mês de abril, no ano de 1857, ele vai publicar a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos. Naquela ocasião, com pouco mais de 500 perguntas. Mais tarde, numa segunda edição, ele já vai publicar, então, aquela obra completamente revisada, com 1019 perguntas, que, na verdade, se subdividem num número maior, porque existem perguntas que são divididas até em 3 partes. Logo em seguida, então, ele vai produzir o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, diversos volumes da Revista Espírita. Allan Kardec vai nos presentear exatamente com essa nova ciência, com essa nova filosofia, com essa nova religião, que faria com que nós soubéssemos, faria com que nós percebêssemos o quanto participam de nossas vidas esses espíritos. Essa nuvem de testemunhas, esses espíritos santos, participam de nossas vidas, vem nos presentear então com a imortalidade da alma, com a comunicabilidade dos espíritos com a reencarnação, com a crença num Deus, causa primária, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Vem nos presentear com a possibilidade da pluralidade dos mundos habitados. Vem nos presentear com a certeza de que nós não somos daqui, nós estamos aqui. E eu não sou o Guilherme, eu estou o Guilherme. Mas sou um ser planetário, cósmico. Estamos todos mergulhados nesse balaio maravilhoso, nesse educandário. Mas somos seres irmanados porque somos oriundos de Deus. E se Deus é amor, é natural que nós também sejamos uma centelha disso. E todas as vezes que nós vibramos nas sintonias do amor, nós vibramos na sintonia de Deus. Estamos aqui para aprendermos a amar e a multiplicar esse amor. Allan Kardec, então, vai nos presentear com esses pilares. Com esses pilares ou com esses 5 pilares. A crença em Deus. Mas não mais aquele Deus antropomórfico das religiões, mas um Deus cujos mecanismos perfeitos fazem com que nós tenhamos sempre novas oportunidades de progredir, fazendo com que nós encontremos sempre aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. Um Deus que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, que fez com que nós nos presenteou exatamente com a certeza da imortalidade da alma, de que nós sobrevivemos à vida física, porque nós não somos de maneira nenhuma seres materiais tendo uma experiência espiritual. Somos todos seres espirituais tendo uma pequena experiência material, pois que a verdadeira vida é do lado de lá, e que nós temos que nos preparar para o momento em que nós despertaremos para a imortalidade, para a verdadeira pátria, e que nós saibamos aproveitar a nossa estada terrena, porque estamos aqui nesse educandário para que nós possamos aprender os valores do amor. A comunicabilidade dos espíritos, nos presenteando com as mensagens daqueles que antecederam a verdadeira vida, nos fazendo com que nós possamos compreender que nós não perdemos pessoas, as pessoas se distanciam de nós temporariamente, mas que todos nós iremos nos rever, iremos nos irmanar, vamos todos almas de mãos dadas progredir rumo ao infinito, é o nosso objetivo. Vem nos presentear então com a reencarnação, que é a mostra de que nós temos aquilo do qual nós necessitamos e sempre teremos novas oportunidades para converter todo o nosso vício em virtude, todo o nosso ódio em amor, e nós
novas oportunidades, porque Deus não tem pressa naturalmente. Ele veio nos presentear com a certeza da pluralidade dos mundos habitados, o que nos mostra que nós hoje estamos matriculados nesse educandário, mas nós não somos daqui para cá, nós viemos em algum momento, recebido por Jesus, e daqui nós partiremos para inúmeros outros mundos, onde a nossa família espiritual vai se ampliando cada vez mais, e haverá um momento que todos poremos nos unir num cântico de louvor do fundo dos nossos corações, em hosanas a Deus Pai, pela criação. Ele veio nos presentear com tudo isso, entretanto, Allan Kardec deixa muito claro que todos esses alicerces que a doutrina espírita nos oferece têm como único propósito a nossa reforma íntima e a caridade. Tudo que a doutrina espírita nos ensina é para a nossa reforma íntima e para a caridade. Em outras palavras, a reforma íntima, que é a caridade para conosco, e a caridade para com os demais. Então, o propósito da doutrina espírita é a caridade. Talvez tenha sido por isso que o Espírito da Verdade tenha cunhado essa frase a Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Estamos aqui para a caridade. E o que é a caridade? O Espírito Joana de Ângeles nos ensina que a caridade nada mais é do que o amor colocado em movimento. Sabe por quê? Porque o amor é abstrato. O amor é abstrato, o amor é virtual. Agora, quando ele é transformado em ação, quando ele é materializado, ele é chamado de caridade. Estamos todos nós aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir, relembrando Jesus: apacentem minhas ovelhas, apacentemo-nos uns aos outros. É a caridade, é a grande oportunidade, o grande convite para todos nós. Ao longo de todos esses séculos, hoje, mais uma oportunidade nos é dada. Mais uma oportunidade, quantas já não tivemos? Quantas vezes nós já jornadeamos por esse chão? Tantas oportunidades nos foram dadas. E Jesus permanece ao horizonte de nossas vidas, de mãos estendidas, dizendo: vem, filho, vem, como um farol que vai nos orientar no caminho do porto seguro na noite tempestuosa de nossas vidas. Confiemos, meus irmãos. Estamos aqui para o amor, porque somos filhos de Deus e Deus é amor. O amor, então, vive em todas as nossas células, vive em nosso tecido espiritual, vive em nossa essência. Amemo-nos uns aos outros, na certeza de que esse é o caminho. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.